Bom dia, companheiros vereadores, amigas vereadoras. 9h06 e mais 7 segundos. Vamos dar início à nossa 60ª sessão ordinária desta 14ª legislatura, 20 de junho de 2006. Para que possamos dar início aos trabalhos, eu peço aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que, por favor, registrem a presença. Vereador Dr. Cláudio Miranda, registrando a presença. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos, pedindo a todos, inclusive os senhores vereadores, que por fineza desliguem os celulares. Peço ao senhor primeiro secretário, por fineza, que faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na 60ª sessão ordinária de 20 de junho de 2006. Proposta de emenda de número 83/2006, do vereador Gerson Henrique Sartori, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para dispor sobre o assédio moral do servidor público. Projeto de Lei Complementar 798, do novo vereador Júlio César de Oliveira, que dispõe sobre compreensão de precatórios e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 799, novo vereador Cláudio Hernando Marcondes de Miranda, que reclassifica como coletora trecho da rua Pedro Kramer, Parque Cidade Jardim 2. Projeto de Lei Complementar 0800, do prefeito municipal Ari Fossi, que altera a Lei Complementar 26/91 para modificar e revogar disposições sobre o Conselho Municipal de Trânsito. Projeto de Lei 9.578, do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que redenomina Praça Natal Simeonato a Praça Silvio Camargo, da Vila Rafael de Oliveira. Projeto de Lei 9.579, do prefeito municipal Ari Fossi, prevê cassação de licença de estabelecimento no caso de adulteração de combustíveis. Autoriza convênio correlato com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, e dá providências correlatas. Projeto de Lei 9.580, do prefeito municipal Ari Fossi, que altera a Lei 5.745, de 2002, para modificar disposições sobre reserva de cargos públicos para afrodescendentes. Projeto de Lei 9.581, do prefeito municipal Ari Fossi, que cria cargos públicos na Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS. Projeto de Lei 9.582, do prefeito municipal Ari Fossi, que revoga a Lei 6.108, de 2003, que reclassifica e autoriza a concessão à Polícia Militar e área pública para a construção de sua sede. Projeto de Lei 9.583, do prefeito municipal Ari Fossi, que cria na Prefeitura Municipal os cargos públicos que especifica. Projeto de Lei 9.584, do prefeito municipal Ari Fossi, que altera a Lei 6.582 de 2005 para substituir minuta de acordo de cooperação técnica com o Estado para execução de ações do programa Seguro-Desemprego. Projeto de Lei 9.586, da mesa, que cria
no quadro pessoal do Legislativo. Isso, agora. Projeto de Lei 9.585, da mesa, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí e dá providências correlatas. Projeto de Lei 9.588, do Prefeito Municipal Ari Fossen, que regula a emissão de sons e ruídos. Projeto de Lei 9.589, do Prefeito Municipal Ari Fossen, que regula nos termos do plano diretor a elaboração do estudo do impacto de vizinhança. Veto total, projeto de lei 9.071, de 2004, do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que prevê multas por pichação de patrimônio público ou privado. Veto total, projeto de lei 9.520, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que condiciona alvará de funcionamento de agências de emprego. Senhora Presidente, esta foi a matéria apresentada na 60ª sessão do dia 20 de junho de 2006. A presidência agradece e comunica aos presentes que as listas de requerimentos de alçada do plenário e também da presidência e as indicações foram todas já entregues aos senhores vereadores e as listas das correspondências recebidas durante a semana estão à disposição de todos os interessados na Secretaria da Casa. Peço agora aos senhores vereadores que, por favor, registrem novamente a presença. Vereador Doca, o senhor, por favor, registre a sua presença. Com a totalidade dos senhores vereadores no plenário, lembramos que a ata da 59ª sessão ordinária, que foi realizada no último dia 13, ficou à disposição de todos os senhores vereadores pelo prazo regimental. Como não houve pedido de impugnação ou de retificação, nós estamos considerando a ata como aprovada. A presidência pede um minuto da atenção dos senhores vereadores, senhores assistentes parlamentares, que anotem uma modificação nas agendas, que a sessão especial comemorativa aos 60 anos da Radiodifusora Jundiaense, inicialmente prevista para o próximo dia 28, conforme o requerimento 599, que foi aprovado pelo plenário na última sessão, fica essa data transferida para o dia 18 de agosto. Isso a pedido, inclusive, da direção da própria radiodifusora. Dia 18 de agosto, portanto, a sessão especial que faremos realizar em comemoração aos 60 anos da difusora. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei 9.464 do ano de 2005, de autoria do primeiro suplente de vereador do PP, Felisberto Negri Neto, que prevê em via pública a faixa indicativa de proximidade de equipamento eletrônico de fiscalização de velocidade, registrando que o projeto foi apresentado quando ele estava exercendo a vereança no lugar do vereador Doca, que estava como secretário de governo do município.
Portanto, em discussão o projeto 9464. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, não podia deixar de falar desse projeto do nosso companheiro, vereador Felisberto Negri Neto, até por tudo que, sentado ao lado dele aqui no primeiro ano do meu mandato, tive a oportunidade de aprender com a experiência do vereador Negri. Aliás, mais uma vez, um projeto interessante e inteligente do vereador Negri, onde pede aqui para que se identifique nas proximidades onde tem a fiscalização eletrônica, para que as pessoas tenham aí sejam instruídas e não tenha aquela característica de apenas estar dando a multa para fazer mais arrecadação. Situação essa que a gente já discutiu amplamente nesta casa. Então a gente vê com muito bons olhos, eu vejo esse projeto, que mais uma vez vem de acordo com aquilo que a população sempre nos fala, nos pede, de acordo com aquilo que a gente viu acontecer esses dias aqui na Marginal do Rio, tudo cheio de mato e o pessoal correndo lá para se esconder. Não é isso, vereador Zé Dias? Correndo, o pessoal se escondendo lá para pegar e multar. Então, com essas sinalizações, você vai ter muito mais instrução para o motorista, ao invés de ser simplesmente punitiva. Então, aí sim, fica uma questão de seriedade, procurando que não haja tanta velocidade. Então, eu votarei favorável e, de público, dou os parabéns mais uma vez ao vereador Negri por mais um projeto inteligente feito por parte dele, um engenheiro que, desde os 14, 15 anos, viaja por esse mundo inteiro, com todas as suas... Quem pediu uma parte? Tem uma parte, vereador, caixando PSB, gente como você. Realmente é um projeto que chama muito a atenção, é um projeto que deveria existir mesmo, o próprio executivo deveria fazer um projeto dessa envergadura, porque virou, não só em Jundiaí, mas que em outras cidades também, uma fábrica de multas, né, sobre o aspecto desses radares. Mesmo sabendo que a consultoria jurídica diz que é inconstitucional o projeto, realmente existe a ilegalidade do legislativo apresentar esse projeto de lei. Mas é um projeto bom, que tenho certeza também, votado aqui, será mais um projeto vetado pelo senhor prefeito da cidade. Eu gostaria, novamente, para que nós não possamos perder tempo, fazer com que o ilustre prefeito faça esse projeto para que não se torne ilegal. É aquela perca de tempo nossa em votarmos a favor e depois ser vetado e fica um projeto engavetado. Então, eu acredito que o vereador Negri poderia conversar com o senhor prefeito para que esse projeto viesse diretamente do Executivo para o Legislativo, e não do Legislativo para o Executivo, para que nós não percamos tempo em veto que em breve chegará nesta Câmara. Obrigado pela parte, vereador Caixão. Entendo tudo isso que o senhor fala, mas a gente sabe que fica difícil o prefeito mandar um projeto como esse, fica difícil o secretário de transporte propor isso para o prefeito, não sei os interesses da Secretaria de Finanças e outras questões. Mas por isso mesmo que tem esse tipo de situação, se tornar política, essa casa aprovar esse projeto do Negri, e aí o assunto vai ser discutido, pode até o prefeito vetar, vai voltar para cá, o Negri pode conversar, uma comissão de vereadores, uma vez que não tem mais o PP nessa casa, a gente não sabe como que faz, mas alguma atitude dá para ser tomada para o próprio presidente da Comissão de Transportes, o vereador Zé Dias, pode estar conversando com o Negri depois e também trabalhar isso. Mas, de qualquer forma, eu defendo hoje aqui, por tudo que a gente ouve falar, por tudo que a gente vê e conhece da questão de multas, eu defendo a aprovação desse inteligente processo do vereador Negri. Projeto. Tem a palavra, vereador Zé Dias. Eu quero agradecer as palavras do vereador Gerson Sartori. Então, veja bem, vereador,
Nós temos aqui o projeto de lei do vereador Zé Dias, a implantação de placas na traseira, na porta traseira do ônibus, né? Isso aí também foi vetado pelo seu prefeito, e a gente sabe que agora, daqui 30 dias, vai ser implantado nos ônibus de Jundiaí essa placa, no itinerário dos ônibus da saída até a chegada. É um projeto bom, o senhor sabe disso. E por que a iniciativa foi do Legislativo e foi vetado? Então, por que não veio do Executivo? Então, portanto, eu quero parabenizá-lo, a sua fala pelo projeto, e quero parabenizá-lo também o projeto do nosso companheiro vereador Negri. Obrigado, vereador Zé Dias. Obrigado, senhora presidente. Então, sou favorável à aprovação do projeto do companheiro Negri. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Julião. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei do meu querido amigo e companheiro Felisberto Negri Neto, que prevê em via pública a faixa indicativa de proximidade de equipamento eletrônico de fiscalização de velocidade. Eu espero que um dia a gente alcance no nosso país a seriedade de não termos que multar por desrespeito às leis de trânsito, de não termos de multar porque as pessoas não se tocam de que estão pondo em risco não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Várias e várias vezes nós já discutimos a questão da indústria da multa no nosso país. A indústria da multa só existe, se é que ela existe, porque existe quem infrinja os ditames da lei. Se nós seguíssemos dentro da linha do que o Código Brasileiro de Trânsito recomenda, nós não teríamos a necessidade de se colocar radar, nós não teríamos a necessidade de se estar controlando o tráfego da maneira como nós estamos aqui debatendo na manhã de hoje. E estaríamos evitando a perda de vidas, estaríamos evitando a mutilação dos nossos jovens, e é isso que eu acho que a sociedade deveria debater. Hoje no jornal, tem duas reportagens que me chamaram a atenção a respeito disso. Uma diz especificamente a respeito do número de multas, que diminuiu significativamente do ano de 99 para o ano de 2006. Consciência dos nossos motoristas? Espero que sim. Ou será que o peso foi no bolso? E no fato de ter que fazer o cursinho, e no fato de às vezes ficar sem a sua habilitação? Não importa. O que importa é que nós tivemos o número diminuído. Consequentemente, tivemos o número diminuído de acidentes. E no mesmo jornal tem uma reportagem a respeito de um acidente que ocorreu, onde teve a presença do SAMU fazendo socorro de pessoas que foram atropeladas, etc. Tivemos um outro acidente na 9 de julho, não sei de quem é a culpa, não sei se está certo, se está errado, eu não estou aqui julgando e não me cabe nesse instante julgar isso. Mas eu acho que o dia que nós tivermos a consciência de seguir o tráfego como ele deve ser seguido, que no sinal vermelho nós devemos parar, que se a velocidade é de 70 por hora, é de 70 por hora que nós devemos andar, que se a pista comporta 120 km, nós não temos que andar a 200, talvez a gente não tenha que fazer leis no sentido de alertar algo que todos nós, motoristas, já devêssemos e temos o dever
de estar consciente e sabendo. Então, senhora presidente, eu particularmente vou me abster de votar nesse projeto, porque entendo que nós vamos estar, em muitos casos, beneficiando, fora a questão da legalidade, fora a questão da inconstitucionalidade, fora tudo isso, mas eu acho que nós vamos estar no sentido de beneficiar, às vezes, as pessoas que colocarão em risco a vidas de pessoas da nossa família, a vida da população em geral, por não respeitar algo que ele sabe que tem a obrigatoriedade de respeitar. Então, vou me abster de votar nesse projeto. Continue a discussão, projeto, com a palavra o vereador Tico. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Projeto de lei do nobre vereador Felisberto Negri, que prevê em vias públicas faixa indicativa de proximidade de equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade. Projeto de número 9.464. Queria discordar um pouco do nobre colega vereador Julião, uma vez que a lei, o Código Nacional de Trânsito é de 1988. E na nossa cidade, vou tomar a nossa cidade como exemplo, para a gente não ter outros exemplos do país inteiro que ocorre a mesma coisa que aqui. É uma fábrica de multa mesmo, a questão da multa no nosso país. Eu não vejo de outra forma. Jundiaí arrecadou-se 5 milhões de reais em multa o ano passado. E o ano retrasado também. E pouco se fala em educação de trânsito. Como é que nós vamos educar as pessoas com radares escondidos, atrás dos postes, né? Os amarelinhos da nossa cidade escondidos, multando as pessoas? Eu acho que nós temos que dar exemplo. As autoridades, o município, o Estado e o país têm que dar exemplo. Então, não vejo outra forma se não houver educação de trânsito. Me permite uma parte? Deixa eu só concluir, vereador. Não vejo outra forma se não houver educação de trânsito. Coisa que não há em nosso país. A nossa geração foi educada de uma outra forma, Julião. Eu estou com 40 anos, fiz dias atrás. A minha filha, quando entra no meu carro, se eu não ponho o cinto, ela fala, pai, põe o cinto. Ela, com 6 anos de idade, ela foi educada para isso. A nossa geração não foi educada para isso. Então, nós temos que ter mais educação de trânsito para que as pessoas, os cidadãos de bem, não sejam pegos de surpresa com radares atrás dos postes, atrás de placas, atrás de carros. Então, é a minha opinião. Temos que sim que aprovar essa lei do Negri, até porque é o mecanismo que a Câmara Municipal tem para dar a contribuição para os nossos motoristas. Tem uma parte, vereador. Apenas então somente para fazer um questionamento. Eu acho que o senhor está aí citando a filha do senhor, que já tem a consciência do cinto, e que foi uma luta muito grande nesse país para que o cinto se tornasse obrigatório. E hoje, quantas e quantas vidas não foram salvas porque as pessoas estavam de cinto, né? Da mesma forma, como todos nós, ao fazermos as nossas aulas de autoescola, e eu tive agora a minha segunda filha que tirou carta, né? E saio para andar com ela e vejo que ela segue todas as regras que lhe foram ensinadas, né? E é bonito isso. Eu acho que é por aí. Eu não discordo do senhor quando o senhor diz que a questão é de educação no trânsito. Mas todos nós, eu tenho certeza que o senhor tem consciência de que no sinal vermelho o senhor tem que parar. De que no sinal amarelo o senhor tem que prestar atenção. E de que no sinal verde o senhor pode passar. Agora, se o senhor passa no vermelho, o senhor tem que ser punido. Infelizmente, é a regra do jogo estabelecida e que todos nós temos conhecimento. O senhor tem noção qual é o tempo de amarelo que nós temos no nosso semáforo de Jundiaí, vereador? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos.
no dia de chuva não dá tempo de freagem, vereador. Então, vereador, as coisas não são bem assim. Nós temos que obedecer às leis de trânsito como todos nós obedecemos. Eu não desrespeito a lei de trânsito até porque eu não tomo multa. Agora, o que me fica indignado é essas câmeras escondidas atrás dos postes. Eu subi aqui para falar disso. É o que nós podemos fazer. É isso mesmo. Oi? Concede uma parte. O projeto é dinâmico, vereador. Concede uma parte. Concedo. Olha, eu peço só essa parte porque eu não posso concordar no que se refere aos abusos dos nossos veículos. Eu sou motorista e nós vemos muitos abusos que existem no trânsito dentro da própria cidade ou nas estradas. Existe sim, aonde indica 60 por hora, 80 por hora. Eu tenho certeza que se ninguém ultrapassar isso, não existiria multa. Eu acho um negócio que o trânsito, sabe, isso daí é um negócio que não precisa nem falar, o senhor sabe. O trânsito do nosso país mata muito mais do que o câncer. Então, é o abuso, sim, da velocidade. O motorista, aquele que respeita todas as formalidades do trânsito, não há necessidade de faixa nenhuma, porque ele não vai ser multado, não vai bater e não vai morrer. Não é só o trânsito que mata, não. A omissão dos poderes públicos também mata muito, vereador. Eram essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Continue a discussão. Projeto com a palavra o vereador José Dias. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Projeto de lei de número 64 do vereador Felisberto Negri Neto, que prevê em via pública faixa indicativa as proximidades de equipamentos eletrônicos de fiscalização. Eu quero aqui falar um pouco desse projeto e aproveitar a oportunidade das falas dos demais vereadores. A gente sabe que esse papel de mandar para a Câmara Municipal é do Executivo. Mas muitas vezes as iniciativas, elas começam pela Câmara de Jundiaí. E a gente sabe muito bem que talvez é vetado um projeto de lei porque está favorecendo a sociedade. Projeto de lei que a gente sabe que precisa educar mais e multar menos gente. Eu vejo bem, onde é bem sinalizado, com certeza a população respeitam. E sabem que se não respeitarem, eles têm a multa pesada em seus bolsos. Eu vou dar um exemplo. A marginal do Rio Jundiaí, vereador Luiz Machado e Silvana, tem uma placa que ali, com certeza, os motoristas, eles respeitam. Tem a placa de 60 por hora. Claro, se o motorista não respeitar, ele sabe que está sendo multado imediatamente. Boa parte, vereador. Eu quero concluir um pouquinho, vereador, já passo a palavra para o senhor. Agora, como citou o companheiro vereador Tico, é uma realidade. Quando que você, ou os senhores, percebe uma câmera na beira da estrada, no meio do mato? E aí vem as freadas, que pode até prejudicar muito mais o motorista. Precisa disso, gente. É tão fácil. O país precisa da educação, que o patrimônio desse país é a educação. Muitas vezes, o amarelinho está lá presente no centro da cidade, ele chega e não orienta o condutor, aquela pessoa responsável por aquele veículo. Se ele orientasse a primeira vez e a segunda não atendeu, com certeza a terceira seria a multa.
Agora, fico pensando assim, aqui na Avenida João Cerezer também tem uma câmera ali, um radar móvel, atrás daquela parte do viaduto. Os motoristas não sabem daquilo. Por que não colocam uma placa? Aqui tem o radar. Essa é uma parte, novo vereador. Como o senhor sabe que existe esse radar? E os motoristas não? Porque eu já passei muitas vezes nessa avenida, como passei nessa avenida aqui também. O senhor pode ir lá... Me permite senhor... uma parte? Não, Permito sim. Devia Eu estou falando com a Olha, propriedade no que vi. Questão de eu ordem, senhor gostaria presidente. que concluísse primeiro a parte do Ele devia vereador também Caxan, Zé Dias. panfletar sobre o radar. O senhor que está acostumado a panfletar tudo, devia panfletar e avisar a população jundiaense. Não, nós não somos acostumados a panfletar, vereador. A gente é acostumado a olhar aquilo que prejudica a sociedade. Se o senhor não passa lá, o senhor não conhece aquele trecho, o senhor não pode falar também, Não, vereador. o trecho eu conheço, eu não sabia Por que era o favor, radar. Então, questão de ordem. parte, Então não Questão de diga ordem. que o vereador... questão de ordem do vereador Caxan. Questão de ordem. Eu dou razão, mas o senhor não sabia... Vereador que... Zé Dias, Questão o de vereador ordem. Caxan está em questão de ordem. Um minutinho, bom. por favor. Tá Eu certo, fui presidente. mencionado, disse que eu não conheço o terreno ali. Eu conheço. Eu passo constantemente ali. Só que o senhor me alertou agora, que o senhor sabe que tem um radar escondido. Eu acho que por obrigação a população tem que saber também, não só o vereador. Questão de ordem. Questão de ordem do Concede uma vereador parte, vereador. Gerson Sartori. Até para não atrapalhar, senhora presidente, a fala do empolgado vereador Zé Dias, o problema ali, que fica escondido, tem jundiaenses que estão aprendendo à medida que passam lá e vão conhecer o tão valoroso parque da cidade, mas tem muita gente de fora que não sabe. E esse fica muito ali usando no final de semana, principalmente final de semana prolongado. Eu sei que tem que Concede ter o uma respeito com o trânsito, mas tem que ter também o respeito com a população. É uma Concede questão uma de ordem, parte. senhor Parte do presidente. vereador, né? Questão de ordem, Pediu uma parte, Pediu senhor uma vereador. parte. Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem do vereador Julião. Acho que a gente precisa só esclarecer uma coisa, senhora presidente. A via em questão, né, que interliga a Anhanguera com a estrada de Itatiba, duplicada, tem a sua velocidade máxima de 100 km por hora. 100 km por hora. Eu acho que é uma velocidade extremamente razoável para o trecho em questão. Para quem está indo ao parque, passear, passar algumas horas com a sua família, é uma velocidade para lá de confortável para poder chegar ao parque com bastante tempo. Com vida. Que não adianta nada chegar ao parque sem vida. Certo, senhora presidente? Então a gente tem que deixar claro para as pessoas que ali é uma via que comporta velocidade de 100 km. Passo ali muitas e muitas vezes porque sou frequentador do parque. Já vi N vezes o radar. Nunca tive uma multa, não por saber que tem o radar, mas por andar no limite de 100 km por hora. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora doutora Eu Silvana. moro ali e vejo o radar móvel todos os dias que passo para levar minha filha para a Divina Providência embaixo da ponte, do lado da ponte. Todos os dias o radar está ali, das 6 da manhã à meia-noite, o radar está ali, não é mais móvel, é fixo. É à noite também. E existe um radar que fica atrás do muro do parque da cidade. E não existe, ou até então não existia, nenhuma placa informativa de velocidade vindo do Caxambu para o parque da cidade. Porque eu passo ali todos os dias vindo da clínica da colônia para o Jardim Florestal onde eu moro. Então dizer que o radar está aí, que dá para todo mundo ver, mentira, porque a pessoa não vê o radar porque está atrás do muro do parque da cidade. É bom que a população toda saiba, porque assim vai tomar cuidado. E outra coisa, não existe informação de velocidade entre o Jardim Florestal e o Parque da Cidade. Não existe placa informativa de velocidade. Então, eu acho que é bom as pessoas ficarem atentas, porque existe um radar móvel, sim,
todos os dias. Se nós formos até lá, nesse momento, eles estão lá, eu acabei de passar lá, eles estão lá. Continua com a palavra, é questão de ordem ou a parte? Continue então com a palavra o vereador José Dias, mais calmo agora com os apartes que serviram para isso também. Eu poderia ter solicitado a questão de ordem, mas entendo que a matéria não é para isso. Só para contribuir, parabenizá-lo, vereador, eu acho que o senhor tem razão, o vereador Tico também, e é difícil de entender, né, essa questão da educação no trânsito, quando você tem, como tem ali no caso daquela rodovia da Marginal do Rio, né, a velocidade média da rodovia em 70 km por hora, aí a hora que chega perto do radar, ela cai para 60 por hora. Então, se você der uma olhadinha no retrovisor, quando estiver passando perto daquela placa, você continua no 70 por hora e toma multa. E é assim na Washington Luiz, quando vai para o interior, e é assim em todo lugar. Então, infelizmente, nós percebemos que o objetivo não é educar, e é multar, porque se fosse educar, manteria a velocidade no 70 por hora. Eu agradeço as palavras dos senhores vereadores, e é isso mesmo. Eu acho que esse país tem mesmo de investir mesmo na educação mesmo, porque é um patrimônio. Eu acredito que investir na educação, o país está em direção do primeiro mundo. Enquanto ficar nisso daí só multando, tirando de uma forma ou tirando de outra, cada um está resolvendo a sua vida de qualquer maneira. Ou seja, ele passa, multou, tudo bem. Então acho que deva ter orientação que a pessoa vai sentir quando pesa no bolso. E pesando no bolso, a gente sabe que a gente desobedeceu às ordens. Então, portanto, referente ao projeto do nosso companheiro Negri, eu sou favorável sim. Agora, se vier um veto, aí eu não sei, porque eu tenho também aqui um projeto de lei importantíssimo aí que foi votado, os senhores vereadores, e aprovado, veio vetado. Então, vamos esperar que esse talvez não seja isso que eu estou dizendo aqui nesta tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Val. Em seguida, o vereador Carlão. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Um projeto extremamente polêmico, mas que tem aí o mérito, né, de procurar arregrar com mais justiça o trânsito de nossa cidade. Eu noto que há muita coisa boa para somar na contribuição do resultado da educação no trânsito. E há também, sem dúvida, sem questionar o mérito se é para punir, nem dizendo se é uma máquina de fazer dinheiro, os radares móveis, mas em tudo eu vejo uma lógica colocada aqui. Por exemplo, se não tem o aviso e a pessoa passa correndo, pode até dar uma interpretação de que se a pessoa não sabe como o digno vereador Julião falou, ele vai ser multado por ele não cumprir a legislação, que tem um limite. Por um outro lado, podemos até interpretar que se há uma faixa avisando o semáforo, estamos dizendo, olha, aqui você tem que reduzir, depois você pode apertar o pé no acelerador. Sem dúvida nenhuma, há muitas controvérsias, o assunto precisa ser mesmo regrado de uma maneira mais lúcida. E é interessante que, em nossa discussão, eu lendo aqui da inconstitucionalidade, diz assim, decorre da ingerência da Câmara em âmbito da exclusiva e privativa alçada da União. Ou seja, do chefe, não do Executivo Municipal, e sim do Federal. Mas que não nos priva aí de discutir o assunto. E devemos mesmo procurar ver o que é tudo possível fazer e melhorar as regras aqui em nossa cidade. Porém, como eu já disse, o assunto sendo muito polêmico, cada um tem a sua visão. Eu, por exemplo, enxergo de uma maneira, da minha ótica, de que o carro sozinho não excede a velocidade, muito menos ultrapassa o sinal vermelho. Precisa ter um indivíduo lá comandando o referido automóvel, certo? Pois bem,
Se eu tenho o meu carro, um parente meu, um amigo, usa ele, eu sei que ele é habilitado, ele toma uma multa, ele infringe as regras do trânsito, e a multa depois vem para mim, no meu carro, se o camarada, assim como ele não tem responsabilidade para cumprir a lei, muito menos de chegar e confessar que ele foi multado, isso quando ele percebeu, né? Que ele nem viu o aviso do radar. E depois eu não sei quem tomou a multa. E a multa vem para o carro, que jamais excederia ou infringiria a lei sozinha. Então são vários pontos que eu acho que são falhos, que precisam ser regrados, precisam ser estudados. O vereador Tico falou, e falou muito bem, do tempo do semáforo quando está na luz vermelha. Ora, isso não é um aviso de que o semáforo vai se fechar? Que ele vai ficar vermelho e que a gente tem que parar? Por que que não tem o sinal amarelo também para o radar móvel? Se no semáforo tem. Substituindo então a luz vermelha, a luz amarela seria a faixa amarela que o projeto referido em pauta prevê. Então eu sou favorável ao projeto, tenho a consciência de que precisa sim ser avisado o condutor do veículo, principalmente quando ele está no veículo, ele é responsável por ele. Mas muitas vezes o veículo não é dele, está emprestado por pessoas que ele acha que é idônea e às vezes não cumpre com aquele ato de confiança do proprietário do veículo. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, o meu voto é favorável e eu espero que o prefeito também possa contribuir para que um projeto dessa natureza venha a ter êxito em nossa cidade. São essas palavras do vereador Val. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9464 do ex-vereador Felisberto Negrete prevê em via pública faixa indicativa de proximidade de equipamento eletrônico de fiscalização de velocidades. Como bem disse o vereador que me antecedeu, o vereador Val, no parecer pela ilegalidade e constitucionalidade da consultoria jurídica, o jurídico se reporta à lei federal, dizendo que o vereador invadiu a área privativa da União, leia-se, governo federal. Ora, se for analisar por esse aspecto, nós teríamos que fazer uma moção ao governo federal para que ele interceda nos radares aqui da nossa cidade. Não é por aí. Ao mesmo tempo, pela ilegalidade que diz que nós invadimos seara do executivo municipal, ou seja, do prefeito municipal. Ora, nós sabemos que tudo isso está acontecendo porque é a indústria da multa que está acontecendo em Jundiaí. Desde 97 até o ano passado, quando eu trabalhei ali na represa do DAI, o radar fica até hoje ali na rodovia Vereador Geraldo Dias, e os amarelinhos junto com o guarda municipal lá dentro da represa, escondido. E não é diferente na Avenida dos Imigrantes, ali próximo ao Boa. Onde? Por que não fica com a viatura na avenida? Fica escondido, atrás de árvore, atrás de construção. Ora, se o intuito é educar, isso tem que acabar. E eu queria parabenizar a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do relator, Luiz Fernando Machado, cuja a comissão toda foi contrário ao parecer da consultoria jurídica e deu voto favorável ao projeto. É por aí que nós temos que agir. E eu lembrei de uma fala do nobre vereador pastor Roberto Conde, quando logo depois que inaugurou aí a interdição do viaduto da Duratex, que teve que o trânsito fluir pela Torres Eves, o amarelinho na esquina da Cavalcante, com a Marechal ali, Cavalcante, hora que passava no amarelo, porque ali é rápido, porque agora tem que privilegiar o trânsito e não o pedestre. O pastor foi multado. Quando ele percebeu que no amarelo ele foi multado, ele voltou. Aí o amarelinho falou: o senhor é vereador, vai lá retirar a multa.
Ora, não é por aí, gente, isso não é educação. Então eu acho que o projeto vem de encontro, assim, aos anseios da população, porque é o vereador que tem que legislar sobre as questões locais. E esse projeto tem tudo para prosperar, porque é obrigação do município, do estado, do governo federal, nas suas proporções, dos seus estados, municípios, colocar-se, e eu conheço esse radar porque eu uso a rodovia, nobre vereadora Silvana. Inclusive roubaram ele uma vez, porque eles colocam em cima da ponte e eles ficam lá embaixo da ponte do Jardim Florestal. E dois rapazes, vendo isso, com uma motocicleta, levou o radar embora. Bem feito por pessoal do DR, que se camufla embaixo de viaduto e de pontes, e não é diferente com os amarelinhos, com os guardas municipais da nossa cidade. Então esse projeto vem beneficiar a nossa população, e tem o voto favorável, com certeza, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e da grande maioria, com certeza, dos senhores vereadores. Eram essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto, com a palavra a vereadora doutora Silvana. Senhora presidente, senhores vereadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os meus antecessores, porque achei que a discussão hoje foi uma discussão extremamente salutar, né? Cada um fez as suas colocações e eu acho que foi extremamente salutar. Por outro lado, é importante a gente lembrar que o Código Nacional de Trânsito, ele foi criado em função dos bilhões de reais que nós gastamos com o tratamento e com a recuperação das vítimas de acidentes de trânsito, que não é pouco, é muito. No nosso município, é a terceira causa de morte. A primeira são as causas circulatórias, os infartos, o segundo são as neoplasias, o câncer, e o terceiro são os acidentes. Eu acho importante a gente dizer também que o Código Nacional de Trânsito prevê, inclusive, que todo o dinheiro arrecadado das multas no nosso município deveriam ir para ações preventivas. Deveriam ir para ações preventivas. Me dá uma parte, vereador? Pois não, vereador Gerson. Eu ouço a senhora falar das ações preventivas, e nós já fizemos uma reunião aqui, a Comissão de Transporte e Trânsito com o secretário, inclusive nós fizemos um levantamento. A primeira indicação para pôr o guarda-reio ali na 9 de julho foi da presidente Ana Tonelli, já há muitos anos atrás. E até hoje não foi colocado. E só essa semana foi 2 acidentes, quer dizer, 2 veículos caíram de novo ali na 9 de julho. Exatamente. Então, quer dizer, onde que está o dinheiro das multas? São ações preventivas como essa que deveriam ocorrer não só na 9 de julho, mas no córrego da Colônia. No córrego da Colônia, nós que passamos toda hora no córrego da Colônia, vemos o perigo, né, da faixa de pedestre pequena em torno do córrego e a preocupação de um acidente grave levando inclusive vítimas ali para o córrego da Colônia, para dentro do córrego. Pois não, vereador José Dias. Eu queria até, se a senhora permitisse uma palavrinha, vereador. Eu acho que isso daí, como a vereadora sempre está aí na área aí da Colônia, ela sabe das dificuldades. Quantos pedidos foram feitos referente a esse córrego da Colônia? A gente sabe que a CETRANS está deixando a desejar. Por quê? Muitos pedidos pequenos, até para pagar uma faixa de uma rua estreita, nós temos aí 5, 6 meses de espera. Sem dúvida. Então, portanto, eu acho que tudo isso daí está dentro desse projeto. Esse projeto acho que veio numa boa hora para despertar um pouco a atenção desses senhores que está hoje conduzindo os nossos trabalhos aqui na cidade. Eu queria lembrar, inclusive, vereador, que a cidade de Campinas era recorde em acidentes de trânsito até 5 anos atrás. A cidade de Campinas foi recorde em gasto com recuperação e tratamento de vítimas de trânsito. Inclusive, meu cunhado morreu lá. Nem era de lá e morreu lá em acidente de trânsito. Só que ações importantes foram feitas em Campinas. Uma das ações, inclusive, foi uma ação que o próprio vereador Tico, nosso companheiro Tico, fez um projeto de lei, que foram os semáforos com contagem regressiva, para que a pessoa saiba a possibilidade de passar ou não quando o sinal está amarelo.
E foi vetado, porque disseram o quê? Que não tinha condição financeira para colocar os semáforos. Né? Assim como quando eu fiz um projeto para desligar os semáforos à noite por causa da violência que estava ocorrendo nos semáforos. Quando os estudantes voltavam das faculdades, paravam nos semáforos e eram assaltados. E eu pedi que ficassem os sinais em pisca-pisca, né, luminoso em amarelo, para que se pudesse passar tranquilamente, observando o fluxo de veículos e não houvesse a questão da violência. E também foi negado, porque disseram que isso também haveria custo para o município. Mas se haveria custo para o município, né, e os 5 milhões de reais que são arrecadados com essas multas? E esses amarelinhos que deveriam ser orientados a todo tempo para tratar adequadamente o cidadão que muitas vezes comete uma infração sem perceber ou por desconhecimento e que deveria orientar, mas eu já cheguei muitas vezes a ver discussões, inclusive, de amarelinhos com munícipes, porque ao invés de orientar, eles já vão com 4 pedras na mão, criando problema para o munícipe, muitas vezes o munícipe nem sabendo se pode ou não estacionar em determinado lugar. E a empresa que arrecada aí essa questão dos estacionamentos rotativos da cidade, como é que fica? Para onde vai esse dinheiro? O que nós estamos fazendo? Né? Eu vejo aqui até o senhor Herbert lá em cima, que está até vermelho, de tanto a gente falar aqui, né? Está até vermelho, está tendo até um troço lá em cima, né? E eu acho... A presidência pede 1 minuto de silêncio às pessoas, por fineza, para que a oradora possa concluir o seu pensamento. Obrigado. Só para concluir, senhora presidente. Campinas era modelo de violência no trânsito. E o que foi feito em Campinas? Foram colocados os radares fixos na cidade toda. Campinas toda se anda a 60 km por hora. Diminuiu de forma abrupta o número de acidentes. Campinas foi a cidade onde mais se investiu em prevenção, na orientação. Campinas foi onde se colocou os semáforos com contagem regressiva, onde à noite se desligam os semáforos para não haver a violência nos semáforos. Então, por que não seguir modelos que nós temos aqui do lado, investindo, sem dúvida nenhuma, na prevenção? E não investir depois no tratamento curativo. É por isso que o Hospital São Vicente está lotado de gente na UTI. É por isso que a gente não tem vaga em UTI nessa região. Porque os acidentes... A senhora conclui, vereadora, por favor. Passou 1 minuto e meio já. Não, desculpa, porque os acidentes são inúmeros. E as vítimas desses acidentes requerem um tratamento especializado. Então, senhora presidente, eu acho que aqui me parece que a voz aqui é única de todos os vereadores, a necessidade de se começar realmente a utilizar o dinheiro que se arrecada em multas, o dinheiro que se arrecada aí no estacionamento rotativo e começar realmente a prevenir os acidentes que podem realmente, com a prevenção, diminuir abruptamente como aconteceu em Campinas. Senhora presidente, questão de ordem, senhora presidência. Próximo orador inscrito. Questão de ordem, questão de ordem, vereador José Dias. Eu quero parabenizá-lo pelas palavras da nossa companheira vereadora e falando de Campinas. Campinas, que é governada pelo partido do PDT. Parabéns. Próximo orador inscrito é o vereador Doca, para falar no projeto 9464. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, projeto de lei do companheiro Felisberto Negri Neto, que prevê em vias públicas faixa indicativa de proximidade de equipamentos eletrônicos e fiscalização de velocidade. É um projeto muito bem colocado, é um projeto importante para a coletividade de Jundiaí e a gente teria que elogiar aqui essa comissão da Câmara Municipal de Justiça e Redação que deu parecer nesse projeto, que é o vereador Luiz Fernando Arantes Machado, Silvana Cássia Batista Ribeiro, Adilson Rodrigues Rosa, Cardenane Marcondes de Miranda e Marilene Perdiz Negro. Acho importante porque dá uma força para o Legislativo, senhora presidente, senhores vereadores, porque o parecer contrário do nosso setor da Justiça da Câmara, da parte jurídica da Câmara, estava com uma equipe muito forte.
Estava assinado pelo consultor jurídico Jean Paulo Júnior, o assessor jurídico Ronaldo Salles Vieira e também agora também em contrapeso 2 estagiários. Era uma máquina difícil, Ana Paula Batista Sena e Eduardo Rosa dos Santos. Então, essa comissão está de parabéns, porque é uma força do Legislativo. Eu achava que a parte jurídica dessa casa, a parte especializada, deveria tentar corrigir algumas falhas que, porventura, existam nos projetos de lei dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras dessa casa, para que melhore, que o projeto transmita. Porque da forma, a maneira de que está prosseguindo os projetos de lei, nós vamos fazer uma modificação. Permite uma parte, vereador? Com o máximo prazer, senhor presidente. Vereador, o senhor que já foi presidente da casa, sim, esse projeto, a nossa consultoria considerou ilegal e inconstitucional, porque realmente é da alçada federal, é só isso. E eu comentava aqui com o nosso primeiro secretário, o vereador Cachan, que eu também concordo plenamente, eu acho que a discussão é válida, aqui é o local onde se parla, é o parlamento realmente, onde se discutem, não é, as ideias e os ideais. Eu também acho que a comissão agiu corretamente, mas de todo também não está errada a nossa assessoria jurídica, porque realmente foi pelo lado da legalidade nua e crua, não analisou politicamente. E eu quero crer que a nossa comissão, e muito bem o fez, analisou, além de juridicamente, analisou também politicamente, que é a ela que cabe, não é? Queira Deus que o prefeito não vete, iremos derrubar o veto com certeza, e aí tenhamos de engolir goela abaixo, não é? O Tribunal de Justiça que vai nos mandar parar com a lei. Queira Deus que não aconteça isso, vereador. Parabéns aí pelas palavras. Senhora presidente, eu não falei absolutamente nada que eles estão errados a parte jurídica e nem tampouco a nossa comissão. Não Desculpe, não foi esse também o entendimento da presidência, vereador. Porque, veja bem, tudo, por exemplo, tem que partir pela lei federal e estadual, eu concordo, não tem dúvida nenhuma. Só que também, se a senhora verificar, senhora presidente, senhores vereadores, pela lei federal é expressamente proibida a colocação de lombadas. Ou não é? É uma pergunta que se pode fazer para a parte jurídica da casa. E a senhora vê que certos pedidos de vereadores é realizadas as lombadas. Claro que é necessário, claro que é necessária a lombada, eu não sou contra. Então, o que eu digo, senhora presidente, senhores vereadores, é que a parte jurídica da casa poderia tentar corrigir, às vezes, com algumas pinceladas, para que o projeto prossiga com maior tranquilidade e chegue até o seu prefeito municipal. É isso que eu digo. E o mais importante, senhora presidente, senhores vereadores, é o seguinte, que a lombada tem até sinalização, tem aquela bolinha, isso tem estradas estaduais e federais. E a Constituição é clara, é proibido em território nacional colocar-se lombada. Só se houve modificação, porque hoje em dia tem tanta medida provisória, mas tanta medida provisória, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, nem passado, nem presente, nem futuro. Portanto, senhora presidente, desculpa, eu vou lhe conceder mais uma vez a parte, que é muita honra ter a parte de Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, vereador, mas com relação às lombadas, não é o objeto do projeto que nós estamos discutindo, mas o senhor veja que nós temos de anexar ao pedido, não é, o abaixo-assinado de moradores, para que se evite a rachadura das paredes, as trincas, enfim, não é? Então, realmente, o senhor tem razão. Se nós colocarmos aí num aclive, a lombada pode causar acidente. O senhor tem razão, sim, no que fala. Obrigado. Mas o que dá medo realmente é isso, que nós vamos ter depois de estar aqui, estarmos votando, não é, uma determinação do judiciário para que façamos cair por terra a nossa lei. Obrigado, vereador. Senhora presidente, houve uma época que a emissora Jovem Pan criticava o Legislativo pelo número elevado de projetos ilegais e inconstitucionais, que Jundiaí era campeão da técnica e da disciplina, como se diz na parte esportiva, de projetos ilegais. Ocorre o seguinte, às vezes dá desespero no vereador de querer mostrar para o Executivo certas coisas que podem ser melhoradas. E essas coisas que são melhoradas é para a população, é para nós, é para todos nós. Então, o que a Prefeitura pode se executar? A parte administrativa, a sua parte jurídica. Veja bem, se o prefeito, por exemplo, sancionar esse projeto de lei do Felisberto Negri Neto e a Câmara aprová-lo,
ele perde todo aquele rigor da inconstitucionalidade e da ilegalidade. O que vale é nós trabalharmos para a população, porque cada cidade tem um tipo. A senhora quer ver uma coisa importante? Uma coisa importante. Quando a senhora chega perto da seccional, a senhora para num semáforo, a senhora vem a 70. Ele abre, a senhora parte. A senhora sabe que a senhora pôs o pé no acelerador, ele vai. Parte, logo em seguida é 50, só tem que brecar. E depois a senhora não sabe aonde que a senhora vai aumentar para 70 ou se vai permanecer até 50, até pegar. O vereador está apontando com o dedo. Outra, a Rua Vigário JJ Rodrigues está dando um lucro. O senhor conclui, vereador. 1 minuto e 30. É um vereador que sempre abusou do regimento interno. Eu vou encerrar. Vou dizer uma coisa para a senhora, senhora presidente. Com todo o coração eu vou dizer uma coisa para a senhora. A Rua Vigário está dando lucro para muitas empresas de Jundiaí que mexem com breque. Porque todo mundo desce a Vigário com o pé no pé no breque, não no acelerador, e tudo larga o veículo. Ué, se for mentira, que os senhores vereadores me contestem. Então, veja bem, parabéns a essa comissão de Luiz Fernando Arantes Machado, Silvana, Adilson, Cláudio e Marilena Perdinego. Vocês foram valentes, corajosos, deram parecer para a continuidade do projeto. Eu não tenho nada contra a parte jurídica da Câmara, friso outra vez. Mas foram valentes, enfrentaram uma equipe de pessoas competentes. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, me perdoe de ter passado os minutos. Muito obrigado pela aprovação desse projeto do vereador Felisberto Negri. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Senhor vereador, ex-presidente da casa, absolutamente em nenhum momento a presidência disse que o senhor abusa do regimento interno. O senhor é um dos grandes conhecedores dele. Só que a minha função, senão eu sou cobrada pelos pares, é estar alertando que já ultrapassou o tempo. Questão de ordem, Continua em discussão o projeto. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Após a fala do vereador, eu não podia deixar de falar, né? Que assim como tem a enciclopédia do futebol, nós temos aqui a enciclopédia do legislativo. Para trás, no meio, na frente, presente, futuro, passado. É o nosso vovô garoto, transmitindo aí sempre muita experiência para todos nós. É o vereador que mais mandatos detém atualmente no legislativo. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Encerrada a votação. 13 votos pela aprovação, 2 abstenções e a presidente que não vota, além de um senhor vereador ausente. Portanto, aprovado o projeto de lei 9464. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cachan. Gostaria que consultasse o plenário para a prorrogação da sessão em mais 1 hora, se necessário. Atendendo o pedido verbal do vereador Cachan, submetemos à apreciação do plenário que os trabalhos sejam prorrogados por até 1 hora, se necessário. Em votação. Vereadora Marilena Negro, faltou o seu voto.
Agora, assim encerrada a votação, 15 votos pela aprovação e a presidência que não vota. Os trabalhos estão prorrogados por até 1 hora, se necessário. Próximo item são projetos de lei de denominação. O primeiro deles, de autoria desta presidente, que denomina a Rua Antônio Sequini, a Rua 3 do loteamento residencial Parque Place, no bairro da Colônia. É o projeto 9.513. E outro é de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, de número 9564, que denomina a Rua Geraldo Furlan, a Rua 4 do loteamento Reserva da Serra, no bairro Medeiros. Em discussão os projetos. Com a palavra o vereador Val. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores que nos acompanham, é com muito orgulho que eu me dirijo a essa tribuna da manhã para apresentar este projeto de lei referente ao senhor Geraldo Furlan, o projeto de lei 9564 de 2006, de autoria deste vereador, o vereador Val. Geraldo Furlan, metalúrgico, aposentado, filho de João Furlan, ferroviário, aposentado, e de Ângela Framba Furlan, tecelã, aposentada. Nasceu em 17 de novembro de 1936, no bairro da Ponte São João, local onde residiu até 1981, quando mudou-se para o Jardim Florestal, retornando ao bairro em 2002, passando a residir na Vila Grafe, na Rua Domingos de Andrade, número 126, onde passou seus últimos dias de vida. Embora residindo em outro bairro, mantinha ativo o contato com o bairro onde nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Iniciou seus estudos no grupo escolar Pedro de Oliveira, localizado na Rua Dino, bairro da Ponte São João. Ainda concluiu cursos ministrados pelo Senai desta cidade, voltados à área de metalúrgica, no qual atuava. Pai zeloso e símbolo de honestidade, manteve primeiras e únicas núpcias com a senhora Araci Fabrício Furlan, cuja união deu origem a 3 filhos, Mariângela, Márcio e Michele, e ainda 2 netos, Larissa e José Roberto. Construiu fortes laços de amizade no ambiente social em que viveu, participando ativamente para a melhoria das condições de vida dos bairros onde firmou moradia, destacando-se ainda pela colaboração constante em defesa do Clube Recreativo São João, onde foi sócio desde o seu nascimento. Ao falecer, era agraciado pelo cargo-função de conselho efetivo. Fez parte do quadro de associados da Sociedade Beneficente São João, encontrando-se na condição de remido ao falecer. Participou da Associação dos Moradores do Jardim Florestal, onde teve a oportunidade de colaborar para a comunidade católica Nossa Senhora das Graças, pertencente à paróquia ali estabelecida. Colaborou ainda nos eventos e atividades desenvolvidas pelo Centro de Atendimento à Síndrome de Down, Bem-TV, onde era muito benquisto pelos assistidos, seus pais e A colaboradores. presidência pede silêncio, por fineza. Eu quero crer que as pessoas que aqui vieram é para realmente prestarem atenção em tudo aquilo que se discute aqui no Legislativo. Muito obrigado. Continua com a palavra o vereador Val. Perfeito, senhora presidente. A respeito do senhor Geraldo Furlan, teríamos inúmeras coisas para dizer. Fácil de fazer comentário de uma pessoa que deixou sua marca, como diz a sua própria história. Pai zeloso, símbolo de honestidade. Que os jundiaenses possam seguir este exemplo de vida, que foi o nosso saudoso Geraldo Furlan, o qual me orgulho de apresentar este projeto
nesta feliz manhã. Tendo como amigo de longa data seus familiares, e qual eu destaco, Dr. Márcio, companheiro de longa data, que a respeito do pai não podia ser diferente, um grande homem que presta relevantes serviços à nossa cidade. Senhora Presidente, são essas as palavras do vereador Val, o qual busca o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto. Muito obrigado. Continue a discussão dos projetos em votação. Não registrou a votação da senhora. Só um segundo que o nosso funcionário Nelson vai dar uma olhada no seu equipamento. Saudades da nossa votação, por chamada, vereador Cachan. Agora sim, encerrada a votação, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidência que não vota, aprovados os projetos. A presidência suspende os trabalhos por até 1 hora, se necessário, e convida todos os senhores vereadores para uma reunião no Salão Nobre. Os trabalhos estão suspensos por até 1 hora, se necessário. Os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem do vereador Cachan. Gostaria que consultasse o plenário para a prorrogação dos trabalhos por 1 hora, se necessário. Atendendo o pedido verbal do vereador Cachan, vamos colocar ao plenário pedido de prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Encerrada a votação, 8 votos pela aprovação, 7 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Os trabalhos estão prorrogados por até 1 hora, se necessário, e a presidência suspende a sessão por mais 30 minutos, se necessário. Trabalhos suspensos. Discute. Estão reabertos os trabalhos. Antes de passarmos ao próximo item da ordem do dia, que é a moção de número 116, de autoria do vereador José Antônio Cachan, a presidência convoca, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, item 1, combinado com o regimento interno no seu artigo 87, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a sessão extraordinária
a realizar-se logo após o término dessa sessão ordinária para a apreciação do projeto de lei 9.585, de autoria da mesa, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí e dá providências correlatas. Projeto de lei 9.586 da mesa, que cria no quadro do pessoal do Legislativo, QPL, cargos públicos de chefe de gabinete de vereador. E o projeto de lei 9.587, de autoria da mesa, que altera o símbolo dos cargos de assistente parlamentar 2 do quadro de pessoal do Legislativo, de CC6 para CC4. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão convocados para a sessão extraordinária a iniciar-se logo após o término desta 60ª sessão ordinária. Moção de número 116, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que apela ao presidente da República por sanção do projeto de lei do deputado Ricardo Izar, do PTB de São Paulo, que prevê folga anual remunerada para a trabalhadora se submeter a exames preventivos de câncer ginecológico e de mama. Em discussão, a moção. Com a palavra, seu autor, o vereador Cachan. Senhora presidente, nobres pares, moção de número 116, apelo ao presidente da República por sanção do projeto de lei 1542-B de 1991, no deputado Ricardo Izar, que prevê folga anual remunerada para a trabalhadora se submeter a exames preventivos de câncer ginecológico e de mama. Considerando que o câncer ginecológico e o câncer de mama acometem grande número de mulheres em nosso país, levando muito delas a óbito. Considerando que a prevenção é o maior remédio para esse mal, que se alastra de maneira assustadora, atingindo até mesmo jovens. Considerando que, atento a esse grave problema, o deputado Ricardo Izar, PTB, apresentou o projeto de lei 1542-B de 1991, aprovado na Câmara e no Senado. Encontra-se agora nas mãos do excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para a devida apreciação. Senhora presidente, o câncer é responsável por um alto índice de mortalidade. 90% dos brasileiros morrem por causa da doença a cada ano, em especial as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2001, o câncer de mama atingiu de forma fatal aproximadamente 8.000 mulheres e o câncer ginecológico 4.000. Esses números são muito graves se considerarmos que a doença, quando tratada no início, pode ser perfeitamente curável. É sabido que as campanhas de prevenção em relação a esse problema são inúmeras em nossa cidade, não é diferente em nossas UBSs, médicos competentes instruem os métodos de prevenção, bem como solicitam exames pertinentes para que seja detectado a doença. No início possa ser dado o devido tratamento e assim diminuir esse índice assustador. E ainda saliento várias palestras, distribuição de folhetos explicativos, toda a mídia, as ONGs que se preocupam com o bem-estar da mulher. Sendo assim, cada um fazendo a sua parte, esse vereador não pode ficar alheio a essa realidade e, nesse momento, apoio a essa luta das mulheres para controlar ou mesmo dizimar essa doença, apoiando o deputado Ricardo Izar, que teve aprovado após
8 anos de tramitação, o projeto de lei 1542, que obriga o Serviço Público Federal, em qualquer esfera do governo, e as empresas privadas a liberarem suas funcionárias uma vez por ano para exames preventivos do câncer ginecológico e de mama. Por isso, senhor presidente, essa moção a esse projeto de lei de suma importância à saúde da mulher, porque muitas, no trabalho todo, às vezes esquecem sim de fazer esse exame. Tornando-se lei a obrigatoriedade da mulher que trabalha principalmente, tem que ser obedecida. Portanto, peço aos nobres pares que aprovem essa moção de número 116 deste vereador. Continua em discussão a moção. A presidência cumprimenta Vossa Excelência, vereador Cachan, e com certeza, quando o senhor colocou e o fez de maneira sábia, muitas mulheres, para não perder hora, não perder dia de trabalho, acabam deixando de se submeter a esses exames, principalmente a cada 6 meses e a cada ano. E agora, em se tornando lei, em o presidente da República sancionando esse projeto do deputado Ricardo Izar, com certeza depois a direção da empresa, a chefia, dando esse dia para que ela faça o exame, irá pedir a comprovação de que realmente ela esteve no médico, ela esteve fazendo o exame. Então, muita coisa ruim poderá ser evitada. Parabéns, vereador Cachan. Continua em discussão a moção, em votação. Encerrada a votação. 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Aprovada, portanto, a moção de número 116. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, eu gostaria de informar aos membros da Comissão de Meio Ambiente que recebi da DAE-SA informações, inclusive com fotos, a respeito do vazamento próximo ao rio Jundiaí-Mirim, que abastece a represa. Eu vou estar providenciando uma cópia dessa documentação para os vereadores que compõem a Comissão de Meio Ambiente, pois estou sendo cobrado sobre providências, né, e na verdade não tomamos nenhuma ainda porque as respostas chegaram e as explicações. E a minha assessoria também já está solicitando a Mônica Gropelo no DAE, que marque com o corpo técnico do DAE uma reunião com a Comissão de Meio Ambiente para que a gente possa estar acompanhando o desenrolar dessa história. Tá certo? Então a comissão está tomando providências, eu vou estar passando a documentação recebida e estamos tentando agendar essa reunião e assim que for agendada estarei informando todos os membros da comissão. A presidência sugere ao senhor que entregue a documentação para a secretária da presidência, para a Ivana, ela providencia isso para o senhor, claro, e já fará a entrega, o senhor diz a ela quais os membros que pertencem à comissão e ela fará a entrega aos vereadores do documento necessário. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. É só para, de público, agradecer aos vereadores que assinaram pela tramitação do projeto de lei de emenda, à lei orgânica de assédio moral, que carinhosamente nós estamos chamando de Lei Jorge Haddad, em homenagem ao diretor administrativo e sempre vereador Jorge Haddad. Correto, vereador. Próximo item são os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário de 605 a 609. Questão de ordem do vereador Julião. Senhora presidente, eu gostaria que a senhora pusesse para votação em destaque dos requerimentos de número 605 e 606. Pedido verbal do vereador Julião, que sejam votados em destaque os requerimentos 605 e 606.
Em votação, o pedido de destaque. Agora sim, agora abriu. Encerrada a votação. 11 votos pela aprovação, 3 votos pela rejeição, um senhor vereador ausente e a presidência que não vota. Aprovado o pedido de destaque. Portanto, os requerimentos serão todos discutidos englobadamente e votados em separado, os de número 605 e 606. Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhora Presidente, senhores vereadores, chamamos a atenção esta semana, matéria veiculada aí por alguns jornais, a respeito das condições de trabalho de funcionários do SAMU. E já foi motivo de solicitações anteriores, algumas com respostas incompletas, e voltamos a perguntar para a Prefeitura por quanto anda o convênio que foi autorizado para o Hospital São Vicente, para o PSF, para o Programa de Agentes Comunitários, mas a Câmara não chegou a autorizar um convênio específico com o SAMU, para a operacionalização do SAMU. Está se utilizando um contrato, um convênio anterior com o hospital. Então, nos preocupa bastante a forma de admissão desses funcionários do SAMU. A gente gostaria de saber, quer dizer, se agora reivindicam, como foram contratados esses funcionários? Será que eles não sabiam em que condições iriam trabalhar? Como que seria o trabalho? Me parece que tem que haver uma preparação desses funcionários. Existe um órgão gestor, um comitê gestor naquele hospital que é para acompanhar essas questões. Então, voltamos aqui a perguntar questões importantes que interessam a toda a comunidade, interessam a coletividade, para saber sobre o funcionamento, sobre as vagas que existem no PSF, sobre as vagas que existem no Programa de Agente Comunitário, como que são ocupadas essas funções, né? E, no caso, se há divulgação para essa frente de trabalho. Porque já existe parecer do Tribunal de Contas, inclusive, de que tem que haver processo seletivo público para esse tipo de atividade. Não pode ser regulado aí por interesses particulares e políticos. Então, nós aqui apelamos para os senhores vereadores que aprovem esses requerimentos de informações, que facilitaria muito a fiscalização, senão nós teremos que utilizar de outros mecanismos que acabam demandando mais tempo, mas não que nós não tenhamos tido êxito em obter algumas informações e até a consequência delas. Só mais um segundo, senhora Presidente, que é sobre uma preocupação também desta vereadora, da bancada do Partido dos Trabalhadores, com relação à coleta de lixo, e em especial esse requerimento ao resíduos sólidos de saúde. A gente gostaria muito de obter informações mais claras sobre a forma de coleta dos resíduos sólidos de saúde que são produzidos em clínicas, nos hospitais, e que a gente não consegue fazer um acompanhamento claro de como isso acontece. Então, nesta manhã, nós voltamos aqui, apesar do pedido de destaque, solicitando a compreensão dos senhores vereadores para que nos permitam observar essas áreas de interesse público, para que a gente possa fiscalizar adequadamente. Continua em discussão os requerimentos. Em votação. Primeiramente, os requerimentos
605 e 606 em votação. Encerrada a Questão de ordem, votação. senhor presidente. Nós estamos em regime de votação. Retificação de voto. Retificação de voto, então. Questão de ordem do vereador Val, para retificar o seu voto. Pode alterar, vereador. Obrigado. Sim, né? Ou não? Não. Sim. Vai sim. Agora vocês não falaram nada. Vereador Doca, faltando seu voto. Vocês são amigos da onça. Você é amigo da onça, né? Enquanto vamos dar suspende 10 minutos. Não vai. Em 10 minutos. Tá bom. Eu já tenho aqui, Deixa zerinho, meu filho, não tem importância. Eu voto a favor. Quer pôr ele na minha boca? Vale? Ela conta? Não votou. Não tá funcionando. Vereador Doca não conseguiu votar? Não tá aqui, vale? Encerrada então a votação, 3 votos pela aprovação dos requerimentos, 11 votos pela rejeição, 1 senhor vereador ausente e a presidência que não vota. Portanto, rejeitados os requerimentos. Questão de ordem, senhor Agora, nós estamos em regime de votação, vereador. Em seguida, lhe darei a questão de ordem. Agora vamos votar os requerimentos 607, 608 e 609 em votação. Agora sim, aberto para votação. Encerrada a votação. 14 votos pela aprovação, o senhor vereador ausente e a presidência que não vota. Aprovados também os requerimentos. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, só para informar que está meio assim na hora de votar, porque eu engordei alguns quilinhos e meu amigo Caco não veio hoje porque pegou umas bolhas no pé. Judiação. Está fora da seleção então o seu amigo Caco. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Para organizar juntamente com atividades que ficaram responsáveis, além da comissão, ficou o Projeto Semente, o SEDECA e o Poder Judiciário, no caso o Juiz da Infância e Juventude, o Juizado da Infância e Juventude. Então amanhã vai ser finalizada a organização do encontro, que vai tratar sobre abrigos, né, aqui na nossa cidade, a questão de abrigamento da criança e adolescente, e o encontro será no dia 3 de julho. Então amanhã ficam convidados os integrantes da comissão que puderem participar, estará ainda na oportunidade de acompanhar aí o processo de organização. Correto. Então, senhores vereadores, membros da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e do Portador de Deficiência, amanhã a reunião aqui no plenarinho às 14 horas.
Pedimos agora aos senhores vereadores que, por favor, registrem a presença para que possamos iniciar o grande expediente. Não? Com 13 senhores vereadores presentes, vamos passar agora ao grande expediente. Presidência, consulta o vereador Júlio César. Abre mão. Vereador Marcelo Gastaldo. Dispensa também. Vereador Luiz Fernando. Dispensa. Vereador Gerson Sartori. Dispensa o uso. Vereador... É o vereador e Deus, mas depois é só Deus. Vereador Pastor Roberto, é isso? Dispensa também. Vereador... Não era o vereador Dr. Cláudio Miranda. Dispensa. É agora o vereador Pastor Roberto. Dispensa. Vereadora Marilena Negro. Dispensa também. Vereador Val. Dispensou o uso. Vereador José Dias. Não estando presente, considera-se também como dispensado. Vereador Carlos Kubitsa. Dispensa a palavra. E vereador Tico. Dispensa também a palavra. Registremos então, por favor, senhores vereadores, as presenças para que a gente possa encerrar essa reunião e em seguida passar à sessão extraordinária. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Em função, de abrir mão de falar hoje no grande expediente, em função do manifesto que nós estamos correndo em favor da Serra do Japi, agradecer esse feriado prolongado, ajuda de inúmeros voluntários que nos ajudaram a recolher assinaturas, vereadores que estão empenhados, os prefeitos. Até o momento, nós temos mais de 20 mil assinaturas e esse manifesto ainda continua. A presidência cumprimenta o empenho do senhor, da sua assessoria, em conseguir essas assinaturas, tarefa não das mais fáceis. Senhores vereadores, queiram, por favor, registrar a presença para que possamos encerrar essa sessão ordinária. Vereador Gerson, vereadora doutora Silvana, vereador Doca, vereador Julião e vereadora Marilena Negro. A totalidade dos senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta sessão, lembrando que em 10 minutos retornaremos para a sessão extraordinária. E parece que o vereador Julião gostaria de falar com todos os senhores vereadores no Salão Nobre da Casa. É encerrada a sessão.